Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Frase do Cristo. E eu vou repetir aqui para exemplificar a mensagem que o nosso irmão nos trouxe. Eu, criança e jovem, de 9 a 20 anos, eu sofri com presenças de espíritos. Uns vão recordar o que eu já contei aqui, outros vão ouvir pela primeira vez. Eu via e ouvia alguma coisa que eu não sabia que era espírito. Ninguém falava em espírito, muito menos em espiritismo. Então tudo era assombração, alma do outro mundo, mas ninguém sabia que a alma do outro mundo era um irmão que havia desencarnado. Dentro disso eu via e ouvia. Chegou um ponto de eu não poder dormir, porque meu quarto cheio de coisas. Coisas conversando, coisas trabalhando, se entendendo, dentro do meu quarto, numa bela, ou em outras e tantas outras belas reuniões. Mas como eu não conhecia, ninguém sabia também, eu falava, achavam que era criança, estava criando o caso, alguém pôs alguma coisa na minha cabeça, e por aí as coisas foram seguindo dos 9 anos aos 20 anos. Até que pela primeira vez eu fui a um centro espírita e o orador explicou. Por isso que a palestra espírita tem que ser simples, clara. Como simples e clara é a mensagem do Cristo. Ela não deixa dúvida. A pessoa, por menos que tenha cultura, a pessoa entende a mensagem do Evangelho. Não tem nada de floreado, nada de fantasia, é a vontade de Deus manifestada pelo Cristo, e Ele, o Cristo, nos deu como exemplo a sua vivência, as suas atitudes, as suas ações, o muito que Ele ama, o muito que Ele perdoa, o muito que Ele ajuda. O orador então explicou que o corpo morre e o espírito vivifica. O espírito continua vivendo e o espírito se comunica conosco. Muita gente vê o espírito, não sabe o que é, tem medo. E ele foi explicando dentro disso. Pronto, eu entendi que aquilo que eu via desde os 9 anos de idade era espírito de pessoas que já não tinham mais o corpo físico, mas que o espírito continua vivendo, pensando, raciocinando, aprendendo, amando ou fazendo mal, mas é o espírito. Ali eu me libertei daquele pavor, daquele medo de coisas estranhas, desconhecidas das pessoas. Eu me libertei do medo, embora continuei vendo e ouvindo meu quarto cheio de pessoas, de espíritos conversando, eu já não dizia mais, meu quarto está cheio de coisas, eu não sei o que é, não, eu entendi, pronto, eu dormi perfeitamente bem, embora meu quarto cheio de espíritos conversando. Eu conheci a verdade, e a verdade de Deus, de Jesus, me libertou então do medo, porque o desconhecimento é que traz o medo. Então, por isso que é importante a religião, seja ela qual for, porque para todas as religiões nós somos espíritos, as religiões precisam ser sinceras com a mensagem do Cristo. Mas vamos aguardar. O tempo é o grande mestre, o nosso grande amigo. Você vai entender. Se você não entender com essas explicações simples, que saem daqui por amor a todos, por amor a Deus e ao Cristo, por gratidão a tudo que nós já recebemos, você, quem não aceitar, vai aprender com a dor, vai aprender com o sofrimento, porque a verdade precisa ser falada. E as religiões estão fantasiando a mensagem de Deus. Isso não pode continuar acontecendo no seu coração, na sua alma. Os religiosos de todas as religiões agora recebem espíritos. O Fantástico mostrou uma multidão de pessoas gritando, cantando, falando qualquer coisa que não era idioma nenhum, porque deram a explicação que eles falam, mas ninguém entende, não adianta porque não vai entender, porque é uma maneira deles se comunicarem com Deus. Vejamos. É uma maneira, é o encontro deles, dos espíritos, com Deus. Então ninguém entende o que eles estão falando. Se ninguém entende, é só prejudicial. Não ensina absolutamente nada. Ainda é enganadora. É uma mensagem enganadora. A simplicidade do Evangelho de Jesus
Todos entendem a mensagem divina, porque ela é simples, é clara, todos entendem. Se não entendeu, não tem nada a ver com Deus. São espíritos sofredores, espíritos doentes, espíritos mistificadores, espíritos que ainda acham que são dono do corpo e fazem aquela agressão. Quer dizer, nós agora vamos ter que ter cuidados, porque não acreditavam que o espírito incorpore e fale através do encarnado. Agora já acreditam, mas não educam, não orientam os médiuns, não ensinam os médiuns. Então os obsessores vão baixar nas religiões, através dos religiosos. Então o centro espírita é que vai trabalhar mais ainda. Porque antes não aceitavam, eram obsediados, mas não sabiam, não entendiam, precisavam entender, alguém precisava falar para eles saberem. Agora eles já aceitam a comunicação, mas não entendem, não sabem conviver com os espíritos. Eles não têm comando sobre os espíritos, coitadinho, sofredores, ignorantes, porque foram daqui sem esclarecimentos. Continua na espiritualidade sem esclarecimento, perturbam os encarnados. Então nós que acreditamos e aceitamos a doutrina espírita, precisamos estudar a doutrina espírita. Não é para ser orador nem intelectual, não. É para entender na alma o amor de Deus por nós. A mensagem que nós diríamos, para ficar mais simples, a mensagem salvadora do Cristo. Salvadora porque orientadora. Não é que ela vai te salvar assim, fazendo milagre, não. Ela é orientadora, ela é esclarecedora. Então esclareceu, salvou você da ignorância, que mata, que maltrata, que judia, que obsedia. Você perde o sono, porque está sentindo, está vendo, está percebendo, está registrando algo mais do que você dentro do seu quarto. E quando você vê, realmente vê, como acontecia comigo, eu via, podia pegar assim, mas ninguém via e eu ficava sem saber o que era aquilo. Mas como eu tinha muita saúde, muito equilíbrio, muita tranquilidade e trabalhava bem, sem problema, ninguém podia censurar. Como nunca tive, graças a Deus, nenhum problema negativo com a mediunidade. Sempre bênção de Deus. Por isso que eu mais devo do que todos, por isso eu mais tenho que trabalhar. Peçamos a Deus neste minuto de sinceridade com Cristo, não poderia ser de outra forma, que Ele nos abençoe, que proteja o nosso povo, os nossos irmãos de caminhada terrena, para que a doutrina espírita chegue às suas almas, chegue ao entendimento de todos, e não busquemos religião para dividir, para separar, para ser mais importante, mas busquemos a doutrina espírita para o esclarecimento, seja a religião que for, qual seja a sua religião, mas estude a doutrina espírita, senão as trevas vão tomando conta cada vez mais do Brasil, porque ela já tomou conta. E agora não tem separação, nem que está fazendo mal, o que está fazendo bem pode ser também perseguido, porque ele faz o bem, mas não entende. Ele é pessoa boa, a pessoa é boa, mas não compreende, não é esclarecida, e os espíritos aproveitam, abusam. Então, por isso Jesus diz, conhecereis a verdade de Deus que Ele trouxe. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você pode ser bom, pode ser caridoso, mas se você não entende a mensagem do Cristo, você pode ser instrumento dos espíritos ignorantes, atrasados, às vezes maldosos, mas às vezes desconhecedoras. Espíritos que desconhecem as leis de Deus. Não são maus, mas não conhecem, não são esclarecidos. Então a espiritualidade do Cristo nos fala que a maior caridade é você divulgar a doutrina espírita. E ninguém divulga melhor a doutrina espírita do que seja você, com as suas atitudes, com as suas ações, com suas palavras, com suas maneiras cristianizadas de ser. É a maior divulgação da doutrina espírita, somos nós, os que acreditamos no Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos, nos pacifique o coração, para que jamais nos falte a luz do Cristo no mundo íntimo. Não importa a luz material, o importante é a luz íntima, que ilumina as suas decisões, ilumina as suas palavras, ilumina as suas opções, a sua vontade, ilumina a sua alma, o seu íntimo. Que Jesus nos proteja e ilumine os espíritos que nos ouvem. Assim seja.